Olá, graça e paz, meus irmãos. Você está no canal IUNEBD, canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2020 na lição dos adultos. Hoje nós vamos estudar aí a quarta lição, a lição de número 4. Estou já atrasado para fazer esse vídeo aqui para vocês. Hoje é 24, 24 e 25. Hoje é 25, sábado, dia 25. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Deus continue abençoando a sua vida. E mais uma vez estamos aqui para mais uma pré-aula, mais um resumo da pré-aula. Você que está chegando a primeira vez, ou está tendo contato comigo a primeira vez através desse vídeo, seja bem-vindo. Peço que você faça uma visita aí no canal. Se você encontrar algum conteúdo que seja relevante, se inscreva, ative o sino de notificação para você ser notificado toda vez que eu postar o próximo vídeo. Como é sabido por muitos, mas talvez você não saiba, toda semana eu disponibilizo aqui no YouTube esses slides para você que é professor da escola bíblica, levar para a sua igreja. São mais de 20 estados e 2 países, Estados Unidos e Alemanha, que têm feito uso desse trabalho. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Não se esqueça de dar o seu joinha, seu like, seu gostei, certo? E nós estamos aí para a glória do Senhor. Abaixo do vídeo tem um link para download, você clica e você faz o download, é grátis. Você não paga nada por isso. Se esse canal tem sido bênção para você e de repente você quer, de uma certa forma, contribuir com alguma coisa, tem também aí abaixo as informações específicas. Certo? Não são muitos, um e outro, de vez em quando aí tem ajudado esse canal. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estou aqui me organizando para comprar um notebook novo, para nós fazermos aí as próximas aulas e os próximos trimestres aí, certo? Que meu computador está travando, sei nem se vai dar para gravar esse vídeo, que ele já travou 2 vezes, mas vamos lá. Lição de número 4, nós vamos falar dos atributos do ser humano, e a revistinha, ela traz por tema geral a raça humana, origem, doutrina e redenção, e na lição de número 3, nós falamos da natureza do ser humano e hoje nós iremos falar dos atributos do mesmo, certo? O texto áureo ele se encontra em Salmo 32:9, que diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atire a ti. A verdade prática diz que, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Já vimos também que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus por causa dos seus atributos, certo? Então, os atributos comunicáveis de Deus que ele comunicou com o ser humano, compartilhou. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Como de costume, não irei fazer menção para nós ganharmos tempos aqui nesta pré-aula. Vamos pegar só os pontos objetivos, específicos. E você pode aí fazer suas alterações, acrescentar alguma coisa a mais ou tirar. Deixa aí com a sua cara, certo, meus amados? O homem ele é um ser espiritual, e um ser racional, um ser livre. O homem é um ser que é inventivo, está sempre criando, sempre inventando, é um ser cultural. E o homem também ele é um ser social. E o ser humano ele possui vários atributos para viver e influenciar este mundo. Então ele possui vários atributos. Somos chamados por Deus para cultivar uma espiritualidade profunda e que reflita uma sincera devoção ao Pai. Nós somos chamados também a usar a razão no sentido de compreender bem a realidade. Não podemos ignorá-la, pois foi Deus que nos deu. Nós somos chamados também a viver em uma sociedade ou em sociedade e não isolado.
das pessoas e da realidade do mundo. Nós somos chamados também a ser livre, na perspectiva tanto espiritual como social e política. Nós também somos chamados a trabalhar com criatividade, tanto para o Senhor como para o nosso próximo. Em todas as esferas da vida, somos chamados também para glorificar a Deus e a revelar seu propósito para o ser humano. Então, nós somos chamados a edificar a vida de outras pessoas. Tá certo, meu amado? Então, se você foi chamado, você também é uma bênção na vida de outras pessoas. Certo? Nesta aula, ou na aula de hoje, nós estudaremos os principais atributos do ser humano. Espiritualidade, ou seja, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Esses são os principais atributos do ser humano. Então, para aperfeiçoarmos os nossos atributos, que nós temos, os atributos humanos, é necessário que leiamos a Bíblia. Oremos, vigiemos, de dia, de noite, ou noite e dia, ou seja, também evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Aí, fazendo isso, nós estamos aperfeiçoando a espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a liberdade e a criatividade. Certo, meu querido? No tópico 1, esta aula hoje está composta por 5 subtópicos, na verdade. São 5 subtópicos com os seus respectivos subtópicos. Então, no tópico 1, nós vamos falar da espiritualidade humana. Então, nesse tópico, nós aprenderemos que o homem ele é também um ser espiritual. Nós vamos ver a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser vivificado. Então, a origem divina de nosso espírito. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser vivente. Então, qual que é a origem? A origem do espírito humano está em Deus. Ele veio do Senhor. O espírito do Senhor, o espírito humano, ele tem origem no Senhor. Certo? E o anseio natural do espírito humano, subtópico 2. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, ou seja, conforme Paulo, ele disse aos atenienses, né? Ele diz que, está lá em Atos 17, 21, Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Depois dá uma conferida lá, o que Paulo falou. Já o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus. Então, o anseio natural do ser humano, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste. Não é verdade? Então, por isso que o ser humano, ele sempre, quando ele não tem Deus, ele está procurando alguma coisa, um anseio, tem um vazio dentro dele. Esse vazio, só quem pode preencher é o Senhor. Então, infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufoca seu anseio pelo Criador. Ou seja, o orgulho, as drogas, as coisas da vida, né? Da vida sem Deus, sufoca aí o anseio que o ser humano tem. Salomão disse que Deus colocou a eternidade dentro do coração do ser humano. E falando aí da espiritualidade humana, nós já falamos que a origem veio do Senhor, a origem do espírito do homem veio do Senhor, que o espírito do ser humano, do homem, ele anseia por Deus, isso é um anseio natural, e a vivificação do espírito humano. Veja bem, através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. As referências lá em Efésios 2:1, Colossenses 2:13. Então, só Ele é a ressurreição e a vida. Só Jesus é a ressurreição e a vida. Então, quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ele tem o seu espírito que outrora estava morto, vivificado. Por isso que Jesus disse que quem crê nele não morre, mas vive eternamente. Finalizando o tópico 1, fomos rápido, objetivo aqui, pegando só
os pontos mais principal, você que é professor, claro, você vai dar a sua aula, então você vai aí explicar com mais detalhe referente à espiritualidade humana. Então, o subtópico 1 diz que o foco aqui, né, a síntese principal do tópico 1 é o seguinte: o espírito humano ele tem origem divina, foi de Deus que ele veio, certo? Por isso, naturalmente, ele anseia pelo Pai Celeste. Então, quando Deus criou a vida, as coisas, tudo que ele criou está ligado a uma lei. Ou seja, a árvore veio da terra, está ligado à terra. O peixe está ligado à água. Então, se tirar a árvore da terra, ela morre, deixa de existir. Se tirar o peixe da água, ele também vai morrer, porque foi tirado do seu habitat natural, está ligado a uma lei. E o ser humano a mesma coisa, está ligado a Deus, ao seu Criador. Desligando de Deus, ele morre, primeiro espiritualmente, e depois as consequências da morte física e outras coisas más. Ponto 2, o tópico 2, a racionalidade humana. Deus é um ser racional. Então, nós, aqui no tópico 2, nós temos em mente esta proposição, ou seja, Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Então, Deus requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Por isso que o nosso culto deve ser racional, né? Inteligente, ou seja, espiritual. A palavra racional também ela tem o significado de espiritual, certo? A harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. No subtópico 2. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Dá uma olhadinha lá. Subtópico 3. O culto racional agrada a Deus. Já disse que racional também tem a ver com espiritualidade. Então, cultuá-lo racionalmente, de acordo com Romanos 12:1, significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. De outra forma, não terá valor algum. Certo? Então, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Confere lá em João 4:22. Finalizando o tópico 2, Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Tópico 3, a sociabilidade humana. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Gênesis 2:18. Tudo que Deus fez, ele disse que era boa. Tudo que ele viu era bom. Só que a solidão, ele disse que não era boa. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companheira idônea e sábia. A família e a origem da sociedade humana. Subtópico 2. Bom, a família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lado doméstico. Então, igreja, família e sociedade. A igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Subtópico 3. No Novo Testamento, a igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. 1 Coríntios 12:13. Finalizamos o tópico 3, falando da sociedade humana. Nós vamos já para o tópico 4. Então, Deus ele nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus ele instituiu a família e só depois aí o Estado. Então, Deus criou os seres humanos gregários e sociais, ou seja, a solidão é contrária à natureza humana. No tópico 4 aqui, nós vamos falar da liberdade humana. Subtópico 1, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Então nós somos livres para tomar as nossas decisões.
Porém, decisão é poder de escolha. Agora, nós não temos liberdade, não somos livres para escolher a punição. Podemos escolher tudo. Agora, a punição, nós não temos poder sobre a punição que vem sobre os nossos atos. Ato de decidir. Olha só, nós temos poder de tomar decisão, de decidir. O ato de decidir entre bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recuá-lo, é um direito que todos podemos que o Todo-Poderoso nos concedeu. Então, o ser humano ele tem poder de decidir em querer Jesus ou não, servir a Deus ou os ídolos, certo? Agora, tem poder, livre-arbítrio é poder de escolha, mas você não tem poder para escolher a punição. A soberania divina, subtópico 3. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Tudo que o homem planta, a Bíblia diz que isso certamente ele vai colher. Então, as nossas escolhas faz muita diferença. Não é que faz diferença não, faz uma grande diferença. Nós vamos já para o tópico 5 aqui. No tópico 4 nós falamos da liberdade humana. Deus ele concedeu-nos livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro não podemos esquecer-nos da soberania divina. Então, a criatividade humana e o trabalho. Tópico 3. Subtópico 1. A dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la, transformá-la, a fim de torná-la habitável. Aqui nós temos que evitar dois extremos. Tem gente que não quer fazer nada. Isso vai para o lado da preguiça. E quem vai pelo caminho da preguiça é um caminho perigoso. E tem outros que querem trabalhar demais, faz tudo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que foi Deus que inventou o trabalho, mas quem inventou o trabalho também inventou o descanso. Então nós temos que ser moderados, certo? Trabalho é trabalho, descanso é descanso. Deus mandou descansar também. Vamos evitar esses extremos aí. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la, transformá-la, a fim de torná-la habitável. Subtópico 2, a criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condições de dominar todo o planeta em virtude de sua criatividade. Então, é bem razão que a Bíblia diz que o homem, ele junto, ele desunido, ele faz coisas assim, tremendas, coisas grandes. Eles estavam erguendo uma torre que eles queriam chegar até os céus. Se Deus não intervém ali, confunde as línguas dele, o homem ia longe, certo? E todavia, jamais podemos ou poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu, certo? Então, não podemos ir além do que o Senhor nos estabeleceu. Tudo na vida tem que ter limite, tem que ter moderação. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconheceu todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano, ou seja, apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo ele é capaz de restaurar-nos plenamente. Certo, meu amado? Bom, eu encerro aqui esta aula. Se você ainda não usou esses slides, recomendo que você use, leve para a sua igreja. Tenho certeza que será uma aula dinâmica, uma aula diferenciada, seus alunos irão gostar. Abaixo do vídeo tem um link, só clicar, vai abrir a página de download, lá você faz download em PowerPoint gratuitamente. Todos os slides são editáveis, certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.